Você já olhou para uma simples panela na sua cozinha e pensou nela como uma arma mortal? Uma ferramenta silenciosa plantada em seu lar por uma conspiração gananciosa, liberando veneno em sua comida, dia após dia para lhe causar câncer, insanidade e a morte? Provavelmente não. Mas por quase meio século, uma das organizações religiosas mais controladoras do mundo, as Testemunhas de Jeová, travou uma guerra santa contra as panelas de alumínio. A história da Torre de Vigia está repleta de exemplos de posições teológicas errôneas, mas também da defesa de inúmeras panaceias médicas charlatãs. Sua tendência era rejeitar tudo que fosse ortodoxo, religião, ciência e especialmente a medicina. E neste caso, eles não apenas sugeriram que o alumínio era perigoso, eles afirmaram que era uma maldição para a humanidade e sua fabricação e uso deveriam ser proibidos por lei. Em suas revistas distribuídas a milhões de seguidores, eles publicaram imagens como esta: uma família feliz jantando sobre uma placa que diz: "Deus abençoe em nosso lar", completamente ignorantes dos convidados invisíveis à sua mesa. Espectros da morte, do câncer e da intoxicação alimentar, pairando sobre eles, tudo por causa da panela de alumínio sobre a mesa. Este não é um vídeo sobre um conselho de saúde antiquado. É a crônica de uma das mais bizarras e perigosas cruzadas de pseudociências já promovida por uma religião moderna. Um exemplo de como conclusões ingênuas, quando aceitas sem crítica por centenas de milhares de seguidores, podem se transformar numa farsa de proporções trágicas. Uma história de paranoia e desprezo pela vida humana, que revela um padrão de comportamento que décadas depois custaria a vida de milhares de seguidores. Prepare-se para descobrir a incrível e chocante história da guerra da Torre de Vigia contra o alumínio. A origem desta histeria em massa não veio de um laboratório renomado ou de uma universidade renomada, mas na mente de um único homem, Charles T. Betts, um dentista em Ohio. Betts era, segundo todas as evidências, um amador na ciência, com credenciais questionáveis. Não há registros claros de que ele tenha frequentado uma faculdade de odontologia. Ele era uma figura marginal, e sua teoria era tão isolada que um pesquisador da Universidade de Pittsburgh observou na época que era estranho que as duas únicas pessoas no mundo a descobrir os supostos perigos do alumínio fossem um dentista em Toledo e um médico publicitário em Chicago. Sua grande descoberta não ocorreu sobre um microscópio, mas sem uma fonte de água mineral. Desenganado por médicos que lhe deram pouco tempo de vida, Betts foi ao oeste em uma última tentativa de se salvar. Lá, ao encher um copo de alumínio com água mineral, ele notou que a água efervesceu. Uma mulher ao seu lado, usando um copo de vidro, não teve o mesmo resultado. Para o cérebro de Betts, a conclusão foi instantânea e dramática. O alumínio estava reagindo com a água, e essa reação era a causa da sua doença terminal. Ele voltou para casa e interrompeu o uso de utensílios de alumínio em sua cozinha. E, milagrosamente, sua doença desapareceu. Convencido de que havia tropeçado numa verdade que poderia salvar a humanidade, Betts iniciou sua cruzada solitária, autopublicando panfletos em 1926. Ele era uma voz no deserto, ignorado pela comunidade científica, mas encontrou um megafone poderoso, a revista A Idade de Ouro. A organização, com sua desconfiança inerente à ciência ortodoxa, abraçou a teoria de Betts e mais tarde se gabou de ter sido a primeira revista a dar ampla publicidade a este assunto. Juntos, eles estavam prestes a aterrorizar milhões de cozinhas ao redor do mundo. Com o apoio da Torre de Vigia, a teoria de Betts explodiu. A revista A Idade de Ouro tornou-se um mural de horrores, publicando mais de 130 artigos sobre o tema, repletos de casos de relatos enviados por leitores aterrorizados. A estratégia era simples: usar anedotas chocantes em vez de evidências. Um caso terrível foi o de duas crianças, de 3 e 7 anos, que morreram de um envenenamento misterioso em Cleveland. A revista A Idade de Ouro escreveu ao pai e descobriu que a tragédia ocorreu logo após eles comerem carne e repolho cozidas em uma chaleira de alumínio. A conclusão da revista foi imediata e irresponsável, intitulando o artigo "Mais 2 sacrifícios do alumínio" e perguntando quantas mais crianças teriam que morrer antes que o governo impedisse este massacre desnecessário. Outro relato chocante veio do Texas, onde um pai e sua filha de 5 anos morreram e outras 5 pessoas da família ficaram gravemente doentes. A causa, segundo a revista, foram feijões que ficaram completamente envenenados após repousarem em uma panela de alumínio. A conclusão do arquivo era um aviso sinistro: se você quer morrer, continue comendo alimentos cozidos em alumínio. As histórias continuavam.
Uma leitora, senhora Higgins, contou que ela e o marido sofriam de dores intestinais terríveis. A revelação veio quando ela ofereceu ao seu cachorro leite que havia ficado em uma chaleira de alumínio. O cachorro, esperto, se recusou a bebê-lo. Isso resolveu o problema, escreveu ela. Transferi meu lote de alumínio para a pilha de lixo. As dores desapareceram. A mensagem era clara e aterrorizante. Sua panela estava tentando matar você, e até mesmo seu cachorro sabia disso. A campanha de medo não se limitava a histórias de envenenamento. Ela florescia com promessas de curas milagrosas. A fórmula era sempre a mesma. Uma pessoa sofria de uma doença crônica, lia um artigo em A Idade de Ouro, jogava fora suas panelas de alumínio e, em questão de dias ou semanas, sua saúde era completamente restaurada. Uma leitora, senhora Norderum, escreveu que após descartar suas panelas, a angústia que sentia após cada refeição simplesmente desapareceu. Então, ela se tornou uma evangelista da causa, relatando que um vizinho que seguiu seu conselho também estava melhorando em termos de saúde, e outra vizinha, que sofria de dores intensas, viu suas dores sumirem em poucas semanas e nunca mais voltarem. Os milagres ficavam cada vez mais impressionantes. Uma senhora Winder afirmou que assim que parou de usar utensílios de alumínio, sua saúde melhorou enormemente. Antes disso, ela sofria de uma lista assustadora de problemas: câncer, problemas frequentes de vesícula biliar, indigestão e resfriados fortes. Todos esses problemas, segundo ela, foram resolvidos. Sua conclusão era ousada. Acredito firmemente que o veneno do alumínio foi a causa do câncer, bem como das outras doenças mencionadas. Outro homem que sofria de ataques biliosos e uma cegueira parcial, onde uma película semelhante a gelo se formava em seus olhos várias vezes ao dia, também relatou uma cura completa. 7 dias depois de comprar novas panelas, sem alumínio, ele escreveu: a cegueira desapareceu gradualmente e em um mês desapareceu. A revista estava vendendo não apenas medo, mas a promessa de uma vida livre de doenças, bastando para isso um simples ato de fé: jogar fora suas panelas. Logo, não havia doença no mundo que a torre de vigia não atribuísse ao alumínio. As páginas da Idade de Ouro publicaram uma lista assustadora de enfermidades supostamente causadas pelo metal venenoso, incluindo dores de cabeça, gases, úlceras, meningite, ataques cardíacos mesmo em crianças, cegueira, problemas renais, tumores, paralisia, insanidade e, acima de tudo, câncer. A revista chegou a inferir que o alumínio poderia influenciar pessoas a se tornarem viciadas em narcóticos. A propaganda visual era implacável, com charges aterrorizantes como esta, mostrando um capitalista do Aluminium Trust conduzindo crianças rotuladas de câncer e insanidade para a tumba, sob o olhar da morte. As histórias de cura atingiram um nível de absurdo inacreditável. Um cozinheiro chamado L.C. Ross afirmou que os melhores médicos de São Francisco não conseguiam diagnosticar o problema de estômago dele, mas ele sabia a causa: cozinhar com alumínio. Ele foi além, declarando que o alumínio é uma causa direta de 3/4 dos problemas de estômago no mundo hoje, e provavelmente de todos os problemas de câncer. Mas a história mais chocante foi a de um homem que sofria de câncer de pele na orelha. Os tratamentos médicos, segundo a sua esposa, só pioravam a situação. Então, ela leu sobre o alumínio e jogou fora o coador de café de alumínio do marido. O resultado? Cerca de 2 meses depois, quando ele lia, ele passou a mão na orelha e deixou o câncer cair no chão. Você consegue imaginar isso? Deixou o orido sempre tão liso como sempre. Era uma promessa perniciosa, oferecendo curas falsas a doentes desesperados. Mas se o alumínio era tão mortal, por que os médicos e cientistas não alertavam o público? A torre de vigia tinha uma resposta pronta, tirada diretamente do Manual das Teorias da Conspiração. Os guardiões da saúde pública estavam todos comprados. Eles argumentavam que uma cabala sinistra, formada pelo Aluminium Trust, a Associação Médica Americana e o próprio governo, estava conscientemente suprimindo a verdade para proteger seus lucros.
Em suas publicações, eles afirmavam que as empresas parecem não ter consciência e, para garantir o comércio e o lucro, nenhuma delas prestará a menor atenção à regra da ouro. A revista publicou charges como esta, que retrata a AMA e o Aluminum Trust como capitalistas gananciosos, forçando o público a comer panelas de alumínio, enquanto um químico oficial corrupto olha para o outro lado. Eles alegavam que a rica indústria do alumínio pressionava os jornais para não publicarem a verdade. A razão pela qual o governo não intervinha, segundo eles, era porque os principais dirigentes e acionistas dos trusts de alumínio são uma parte muito importante do próprio governo. A torre de vigia não estava apenas oferecendo um conselho de saúde, estava se posicionando como a única defensora do povo contra um sistema monolítico e assassino que, segundo um artigo, está determinado a manter o alumínio no mercado por razões financeiras. A teorização da conspiração, mas enquanto a ciência real dizia o quê? Exatamente o oposto. A Associação Médica Americana, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos e revistas como a Scientific American investigaram as alegações e as consideraram infundadas. Concluíram que a quantidade de alumínio que passava para a comida era ínfima e não representava perigo. A reação da torre de vigia e do Dr. Betts foi reveladora. Em vez de apresentar contraprovas, algo que Betts admitiu não possuir, eles partiram para o ataque pessoal, chamando os cientistas de fanfarrões e acusando os médicos de ganância. A credibilidade do especialista da torre de vigia, o Dr. Betts, era, para dizer o mínimo, questionável. Além de sua cruzada contra o alumínio, ele defendia outras ideias charlatãs. Ele acreditava que pessoas com menos de 15 anos não deveriam escovar os dentes, argumentando que, como cães e gatos não o fazem, os humanos também não deveriam, e que a escovação causa doenças bucais. Ele também condenou a aspirina e se opôs veementemente à fluoretação da água, uma medida de saúde pública comprovada. Em um artigo, ele chegou a afirmar que a maioria dos médicos na América pratica puro charlatanismo e também são modistas e ignorantes. Este era o homem que a torre de vigia escolheu como sua principal autoridade médica, um charlatão notório que desprezava a ciência e a medicina estabelecidas. A realidade não podia ser ignorada para sempre. As décadas passaram e a população mundial, que usava massivamente panelas de alumínio, não morreu em massa. A cruzada da torre de vigia não terminou com um pedido de desculpas, mas com um recuo lento e silencioso. Já em 1929, o editor Woodworth publicou uma rara nota de cautela, dizendo aos leitores que não se permita assumir a atitude mental de que o que você vê na Idade de Ouro é verdade porque você viu lá, enquanto tateamos nosso caminho em direção à luz em todas as questões. Às vezes, tropeçamos. Apesar do tropeço, eles continuaram publicando artigos anti-alumínio por mais 20 anos. O último grande ataque veio em 1949. Depois disso, um silêncio constrangedor. Finalmente, em 1962, a Torre de Vigia publicou uma retratação formal. Citando um extenso estudo científico, eles concluíram: atualmente, a grande maioria das autoridades deu um atestado de saúde bastante limpo ao alumínio. Não há motivo para preocupação. Anos depois, em 1969, a revista Despertai completou a volta de 180 graus, chamando o alumínio de um dos metais mais versáteis conhecidos pelo homem, pelo qual deveremos ser gratos ao grande Criador. A guerra havia acabado. A panela de alumínio, antes uma arma do diabo e uma maldição para a humanidade, agora era oficialmente uma bênção de Deus. A bizarra cruzada contra o alumínio pode parecer uma nota de rodapé cômica na história, mas seu legado é profundamente tóxico e revela um padrão perigoso. Ao ensinar seus seguidores a desconfiar da ciência, a rejeitar a medicina e a acreditar em teorias da conspiração, a liderança da Torre de Vigia preparou o terreno para doutrinas futuras que seriam genuinamente fatais. A mesma mentalidade que condenou as panelas de alumínio seria usada para condenar vacinas e, mais tragicamente, para proibir transfusões de sangue. É chocante notar que, em 1927, a Idade de Ouro elogiou a doação de sangue para salvar um menino, um ato de bondade humana. Em 1961, este mesmo ato se tornou um crime punível com a expulsão. A história do alumínio não foi um erro isolado, foi um ensaio geral.
Produzir vídeos detalhados como este, que mergulham fundo na história oculta das testemunhas do Jeová, exige um esforço monumental de pesquisa e tempo. Se você acredita que esse esforço é importante e quer ajudar a manter a chama da verdade acesa, por favor, considere apoiar o canal. Sua contribuição, por menor que seja, financia a próxima investigação e nos permite continuar independentes. Para quem está no Brasil, a chave Pix está na tela e na descrição. Para os nossos amigos fora do país, o link do PayPal também está lá. Se o apoio financeiro não for uma opção, você ainda pode ajudar de uma forma imensa. Compartilhe este vídeo. Envie-o para alguém que precisa ver isso. Cada compartilhamento quebra o controle da informação e ajuda a levar essa mensagem mais longe. Muito obrigado por assistir até o fim. Sua atenção é a maior recompensa. E para eu saber quem são os verdadeiros investigadores que ficaram comigo, comente aqui embaixo a palavra panelinha tóxica. E por falar em paranoia e segredos da liderança, você sabia que na mesma época em que pregavam sobre panelas venenosas, os líderes das Testemunhas de Jeová estavam construindo um bunker secreto de luxo na Califórnia para sobreviverem sozinhos ao Armagedon? Se não sabia, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Você não vai acreditar no que eles construíram.